Bom, muita gente me pergunta qual equipamento eu uso para gravar, qual é o microfone, quais são as luzes, e hoje nesse vídeo eu decidi trazer para vocês um pouco de como funciona aqui o nosso setup, tá? Bom, vocês devem estar percebendo que a luz está meio esquisita, né? Na verdade, essa luz que está ligada, ela está vindo bem de cima, é uma luz que eu uso para trabalhar praticamente, tá? Eu não uso ela em vídeo porque a posição que ela tá deixa muita sombra. Então provavelmente deve ter sombra aqui nos meus olhos, deve ter sombra aqui perto da barba, deve ter sombra em um monte de lugar. E a ideia dessa luz é justamente trazer um conforto maior no dia a dia de trabalho, escrevendo código. Ela ilumina bem a minha mesa, mas para vídeo não é legal porque ela também reflete muito na pele, então meio que é uma luz que eu não uso. Tá? Vamos começar falando de iluminação porque acho que o assunto é bem interessante. Eu vou desligar e eu vou começar a compor junto com vocês a iluminação do nosso cenário. Né? Uma das luzes mais importantes é realmente a luz que vem da frente, né? O que a gente chama de key light, a luz principal. Geralmente ela fica angulada, né, a 45 graus. Eu uso duas, tá? Digamos assim, até vou mudar aqui para key light, então já falando de qual é a luz, né? É a key light Air da Elgato. E eu uso uma configuração, olha que legal. Eu posso dimensionar aqui, ó. Então, vou ligar agora as duas, tá? Poderia ter ligado só uma, né? Ou só outra, ó. E aí eu tento fazer um balanço onde eu deixo mais forte de um lado do que de outro, tá? Isso cria um efeito um pouco mais tridimensional, você consegue ver a pessoa de uma forma um pouco diferente, né? Adiciona, talvez assim, acho que um clima mais interessante na cena, né? E aí essa luz, como vocês podem ver aqui, ela é bem dimerizável, né? Ela tem o brilho regulado. Então eu posso trazer ela tanto para 3%, quanto elevar até 100%, mas olha como ela vai ficando estourada na imagem. Então eu costumo usar aí em 28%, 29%, eu acho que já fica legal, tá? A luz do lado de cá, se eu deixasse igual, você vê que eu acho que a composição da cena perde um pouco. Então é legal deixá-la um pouco mais fraca. Eu vou deixá-la em 12%, 11%, 10%, porque daí a gente já tem um balanço interessante. Né? Sobre a luz do fundo, eu uso a Philips Hue, né, que é uma luz bem interessante, e eu estou usando 5 lâmpadas distribuídas, 3 em cima no teto e 2, uma de cada lado. Então, essas lâmpadas são interessantes porque a gente consegue controlar por um aplicativo, que é da própria Philips, né? E aí eu tenho várias composições. Então, por exemplo, ó, a gente pode ir trocando para várias cores diferentes, né? Muitas delas já vêm até pré-definidas, né, no próprio aplicativo. Eu acabei compondo uma que fica interessante, né? Mas dependendo às vezes do que você vai falar, de qual é o evento, você até pode, né, trazer um esquema de luzes diferente para combinar com o tema do que você está eventualmente apresentando, tá? Bom, essa é a nossa luz de fundo. E aí você vê que já fica um ambiente bem mais interessante. E tem uma coisa a mais que eu comecei a trazer, que é o seguinte. Eu tô aqui do lado de uma janela até relativamente grande, tá? Você vê que isso aqui é uma cortina. E aí, eu tenho uma veneziana por trás que faz um blackout, ela fecha totalmente. Agora são 2h30 da tarde, 2h45. Então, estaria vindo luz natural, só que eu não teria controle dessa luz. Eventualmente, tem dias que ela podia estar mais forte, mais fraca, eu posso estar gravando de noite, eu geralmente faço live à noite. Então, eu trouxe um painel de LED, bem simples, está feito com uma fita de LED aqui na janela. Olha que interessante. Você vê como ele até justifica a keylight que está do lado de cá, que é mais forte, né? Porque você vê, se eu desligasse a keylight, olha só, não é a janela que está me iluminando, né? Não é a luz do LED ou a luz natural. A ideia é levar as pessoas que estão assistindo a crer que é uma luz natural. Mas não é ela que está iluminando. Ela está trazendo, sim, um pouco de destaque frente ao background, mas ela vem para justificar, porque daí essa luz aqui parece que está vindo de fora. E até a gente pode casar um pouco melhor também as temperaturas, e dá um aspecto bem orgânico, bem legal. Então você vê que a gente compôs uma cena. Eu nem sou muito especialista nisso, eu sou programador, tá, pessoal? Mas
já criou um ambiente interessante, né? Bom, então esse é o esquema de iluminação que eu uso e vamos falar um pouquinho sobre a câmera, né? Essa câmera, ela é uma Canon SL3, né? Essa Canon, ela é interessante porque ela é uma câmera de entrada das DSLRs, né? E ela vem com uma lente 18-55. Ela está a uma distância de mim, ó, você vê que eu quase encosto na lente, esticando meu braço. Então eu deixo em 18 milímetros, não tem nem 1 metro, né? Deve ter uns 80, 90 centímetros aqui de distância. Ela está fixa na parede. Por quê? Porque se eu mexer na mesa, se eu teclar, se eu digitar, eu não vou chacoalhar a câmera. Isso é uma coisa que acontecia muito quando eu usava a câmera em cima de um tripé sobre a mesa. Além de ocupar um espaço danado, chacoalhava, não era legal, né? Eu ligo ela aqui no computador por meio de uma interface que também é da Elgato, que é o CanLink, super legal. Pego o HDMI de saída, uma saída limpa, né, 1080p, ligo no CanLink, o CanLink entra na USB como se fosse uma webcam normal, plug and play, super tranquilo, né? E aí eu tenho essa qualidade de imagem, eu só uso em live, em vídeo do canal. Quando eu vou fazer reunião no dia a dia, eu uso a Logitech Brio. É 4K também, mas obviamente a gente usa um Google Meet, usa alguma ferramenta que geralmente usa 720p, mas traz bastante qualidade também, tá? Essa câmera, ela também está ligada numa bateria externa, para que a gente não tenha que ficar trocando bateria, tudo isso, e cartão de memória irrelevante, tá? O que a gente vai usar mesmo é a capacidade dela de transmitir imagem. Ela já está meio fixa aqui no setup, então eu nem tiro ela para nada daí, ela só serve para isso. Uma opção de lente talvez seria usar uma lente 10-18, alguma coisa que desse ainda mais amplitude, mas para o meu frame aqui tá ok, né? Se fosse mais perto, eventualmente uma lente talvez alguma coisa 10, 16 assim ficaria melhor, né? Lembrando que eu uso uma abertura, se eu não me engano, de 4, tá? De 4. 4 e pouco, a 18 milímetros, né? Então ela consegue ter uma captação de luz bem interessante. Eu uso ISO, se eu não me engano, 400, tá? E aí, essa é uma configuração que para o meu ambiente funciona bem, fecha bem. O shutter eu acho que tá em 40, tá em 50, então ele tá baixo, tá? E aí, para mim, fica uma configuração interessante. Eu configurei uma vez, não mexo mais, ficou assim, tá bom? Em termos de microfone, né? Eu até quando eu comprei essa câmera, eu confesso para você que por uns instantes eu me arrependi um pouco porque era muita tralha para configurar todo o vídeo que eu ia gravar. Mas depois que eu fixei ela no cenário, né, aqui na frente da minha mesa, lembrando que ela tá atrás do meu monitor, então ela tá alta até. Só que pela lente, pela distância ficou interessante, tá? Vamos pro microfone, ó. Eu uso um Shure MV7, eu usei por muito tempo um Samson C01U, né, um Samson USB. Muito bom também, tá? Um microfone condensador. E esse microfone ele é um pouco diferente, ele é um microfone dinâmico unidirecional, ele é primo talvez do Shure SM7B, que é um clássico dos microfones da Shure, né? Com a diferença que esse aqui ele tem já uma interface USB, ele também tem conexão XLR, se você quiser botar uma interface com uma regulagem diferente. Eu vi reviews, vi testes, gostei do microfone. Lembrando que eu estou falando um pouco distante, né? Eu podia fazer várias regulagens e olha que interessante. Ele tem esse software aqui, que é da própria Shure. E aí a gente pode regular, por exemplo, a distância. Ó, uma distância mais próxima, que aí a gente pode se aproximar um pouco mais do microfone e ele vai isolar ainda mais o som ambiente. Ou um ganho mais elevado na função, na distância far, né, mais longe, ele vai ficar com um ganho maior, né? Além disso, a gente também tem algumas chaves de tone, né? Bright, que deixa a voz um pouco mais, talvez, com os médios, os agudos um pouco mais acentuados, a natural e a dark, que sobe os graves, né? Eu acho demais, então acho que a natural fica legal. E aí, existe uma opção de você também usar de forma manual, configurando ganho, configurando monitoramento, configurando filtro, compressor, mas, sinceramente, eu vou muito no Keep It Simple, né? Eu prefiro deixar nas configurações automáticas que fecharam bem e é o que eu geralmente uso para gravar os vídeos, tá? Bom, além disso, eu estou rodando tudo isso num MacBook Pro M1, 16 GB de memória, 1 TB de SSD e eu gravo os vídeos no ScreenFlow, que é esse software aqui que está rodando, né? O vídeo está gravando nesse momento, e é aqui que eu trago, edito. Lembrando que assim, eu faço muito mais live do que vídeo gravado.
Então, eu confesso que eu não passo tanto tempo assim no ScreenFlow. Geralmente eu uso muito o StreamYard para fazer as transmissões. Quando é algum curso, alguma aula online, eu uso o Google Meet, versão Education, que também é super legal porque tem a função de gravação, as pessoas interagem, levantam a mão, colocam perguntas. Esse é um pouco do setup. Esse fone que eu uso é um Bose QC35, que é uma opção super legal, e por ser um fone até um pouco mais antigo, né, já tem a versão nova desse fone, que é o 700, ele é um fone que você até encontra por preços já um pouco mais amigáveis, né? Dá uma pesquisadinha aí em Mercado Livre que você vai achar muita coisa, tá? Isso é um pouco do que eu faço no dia a dia, né? Para gravar, para interagir com vocês. E se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida do setup, coloca aí nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. Me manda inboxes. Vou tentar deixar aqui nos links também cada um dos equipamentos, de repente com as lojas, né? Mas pesquisa bastante, tá? Pesquisa bastante porque os preços têm uma tendência de variar absurdamente, então você vai, sem dúvida nenhuma, encontrar esse microfone aqui com uma variação de 20%, de 30%, dependendo da loja. As lâmpadas também volta e meia estão em promoção, as da Philips a mesma coisa. A câmera dá muita diferença dependendo da loja que você compre. Então, a minha dica é: pesquisa bastante, tá? Antes de sair investindo, faz uma coisa de cada vez e se lembra do seguinte: gravar conteúdo, pessoal, é 99% conteúdo e 1% isso aqui que está ao redor. O mais importante é a mensagem que você tem para transmitir, é o quanto você vai aprender quando você se propõe a ensinar uma outra pessoa. Tá bom? Então, quando eu comecei o canal, pode voltar nos primeiros vídeos lá de AngularJS, de Node, de JavaScript. Eu gravava só com fone de ouvido, com o microfone, fazendo screencast. Então, tudo isso que fica em cima é legal, a gente já está há bastante tempo fazendo isso, de certa forma já tem um profissionalismo maior, então natural que você evolua também. Mas isso não é um impedimento para você começar, tá bom? Bem, foi um prazer fazer esse vídeo, né? Fico à disposição se tiver alguma dúvida e até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço.